Capítulo 1519 Unidos, eles permanecem. Parte 1. O que parecia névoa era na verdade composto por minúsculos seres vivos que, apesar de cada um ter seu próprio corpo e um núcleo de mana violeta brilhante, todos compartilhavam a mesma assinatura energética. As incontáveis criaturas formaram uma única entidade que tinha uma mente e um núcleo coletivos. Esses são o equivalente Fai dos fungos, a Horda. Nunca acreditei que um dia os conheceria. De acordo com Ragu, eles não são apenas incrivelmente raros, mas também guardam o segredo do núcleo branco. Pensou Atung. A Horda foi o próximo passo evolutivo da criatura fúngica que Lit lutou em Kula. Eles tinham acesso a todos os elementos, não apenas a água e a terra, e possuíam núcleos muito mais poderosos. A raridade da Horda se devia à sua incapacidade de gerar descendentes. Uma vez desperto, o molde poderia se reproduzir, mas o recém-nascido faria parte da mente e do corpo coletivo de seus progenitores, e não de um novo ser. Por um lado, o fenômeno tornou os fungos quase imortais, uma vez que um único esporo poderia reconstruir a colônia a partir do zero, desde que tivessem nutrientes suficientes. A idade não importava, porque novos seres substituiriam os antigos no momento em que morressem. Por outro lado, tornou a sua raça incapaz de crescer em número ao longo do tempo. As chances de uma colônia de fungos conseguir despertar eram zero porque o processo era individual e os micetos tinham que encontrar uma maneira de compartilhar a técnica antes de morrerem. Os fungos tiveram uma vida útil muito curta e mesmo o despertar não a prolongou muito. Isso tornou a Horda incrivelmente rara, a tal ponto que apenas um punhado deles existia em todo lugar. O conselho os convidou sob o pretexto de ajudar no teste e criar uma oportunidade para as hordas treinarem com seus companheiros despertos, mas o verdadeiro objetivo do conselho era explorar o teste para estudar minuciosamente uma raça tão única. Embora os fungos não tivessem núcleo branco, seus corpos eternamente jovens e sua capacidade de coordenar os incontáveis pequenos núcleos violetas que compunham cada colônia para tecer feitiços de poder incalculável os transformaram na segunda melhor opção. Você viu aquilo? Ragu apontou para as hordas que estavam se reconstruindo e lançando um feitiço de magia espiritual para destruir as matrizes de Atung. Se dominar os vórtices e transformá-los em núcleos auxiliares é o segredo do núcleo violeta, então talvez transformar os núcleos auxiliares em violetas e torná-los capazes de pensamento independente seja o segredo do núcleo branco. Isso explicaria por que pessoas como Baba Yaga sobrevivem mesmo com a cabeça e o coração destruídos. É porque eles são semelhantes a uma horda. Se a sua teoria estiver correta, então por que os fungos não têm núcleo branco? Feela, o Behemoth, estava cético, mas compartilhou com o conselho suas melhores técnicas de escaneamento na esperança de aprender algo novo. Porque a sua maior força é também a sua fraqueza, Ragu respondeu. Para ir além do violeta brilhante, uma horda deve se fundir em um único corpo e reunir sua mana. Ser dividido em incontáveis pequenos seres os torna difíceis de matar, mas ao mesmo tempo limita seu fluxo de mana. Para provar seu ponto de vista, o representante humano deu um zoom na horda que estava lançando magia espiritual. A força mágica de um único miceto era irrelevante, forçando-os a se reunirem para conjurar qualquer forma de magia. Para fazer isso, a névoa teve que convergir para um único ponto, tornando-se vulnerável a um ataque letal. Os minúsculos núcleos violetas agora compactados amplificaram o fluxo de mana um do outro, aumentando suas proezas mágicas individuais em várias dobras. Além disso, cada feitiço que eles lançaram era na verdade composto de vários pequenos feitiços, tornando-os difíceis de defender. A horda na frente de Atung lançou o feitiço magia espiritual de nível 5, Caminho Estelar. O raio de luz esmeralda a pegou de surpresa. Ele penetrou nas defesas que seus companheiros conjuraram como se não estivessem lá, atingindo-a em cheio. Atung perdeu o foco e suas matrizes desapareceram. A horda atacou todas as formas de vida à vista para recuperar sua massa sem a necessidade de parar seu avanço. Como podemos lutar contra essas coisas? Enya perguntou. Nós não. Atung respondeu enquanto Temania a curava com sua técnica de respiração.
Sozinhos não temos chance. Para lutar contra um exército de criaturas, precisamos de um exército próprio. Vamos voltar para a base. Infelizmente para ela, eles o encontraram vazio. Além daqueles que já estavam lá para descansar ou trocar mercadorias, os outros despertos mantiveram suas posições e tentaram lutar por conta própria. Lita estava entre eles. Ele não confiava em ninguém na expedição e sabia por experiência própria que os números só importavam se fossem apoiados pelo trabalho em equipe. Um grande grupo de pessoas que lutassem como indivíduos duraria muito menos do que um pequeno grupo que coordenasse os seus esforços. Deuses, isso é Kula de novo. Plória disse através do link mental, reconhecendo a forma familiar das criaturas fúngicas. Eu desejo. Aquele cara estava sozinho e era o fungo equivalente a uma fera mágica, enquanto aqui estamos enfrentando seu equivalente desperto de várias bestas imperadores. Lit respondeu enquanto amaldiçoava sua má sorte. As criaturas pareciam possuir ataque e defesa perfeitos. Ao se espalharem, eles evitaram a maioria de seus feitiços, sofrendo pouco ou nenhum dano, mesmo dos feitiços de nível 5. Em vez disso, quando convergiram para um único ponto, as hordas lançaram poderosos feitiços espirituais que perfuraram qualquer defesa que ele conjurou. Se não fosse por suas chamas de origem e pela armadura selada de adamante dos Kalevalker, Lit já teria caído. Precisamos nos reagrupar. Glória disse enquanto uma horda de cor azul avançava na forma de uma onda, pisoteando seu feitiço de nível 5, Bastião da Morte, como se a sólida parede de rocha infundida com magia das trevas nada mais fosse do que um castelo de areia. A Aleja ou Atungo? Solos perguntou. A Aleja, Lit e Glória responderam em uníssono. O conhecimento do elfo e o domínio dos mortos-vivos sobre a magia das trevas eram a melhor chance de sair de lá com vida. Nele, Solos abriu um portal de dobra para o acampamento dos mortos-vivos, fechando-o no momento em que Lit passou por ele. O que diabos está acontecendo e por que toda essa agitação lá fora? Trevan, o caminhante noturno, disse no momento em que os viu. Havia muito poucas hordas para atacar todo Urgamaka, então os fungos estavam eliminando os despertos, um grupo de cada vez, antes de passarem para o próximo, deixando aqueles que estavam mais longe do local do altar temporariamente seguros. Não houve tempo para explicações, então Lita estabeleceu uma ligação mental com Trevan e Aleja, compartilhando com eles tudo o que sabia. Você fez a coisa certa vindo aqui. O elfo teceu um portal para o acampamento comum. Sem nós, os outros não têm chance de vitória. Mortos-vivos e abominações são as maldições naturais das hordas, já que os fungos não podem se alimentar deles, enquanto o oposto não é verdade. Então para que precisamos do portal? Lit e Trevan perguntaram em uníssono. Podemos derrotar uma horda, mas se eles trabalharem juntos, precisaremos tanto do campo de formação do acampamento quanto da ajuda dos outros. Acredite, você não tem ideia de quão poderosas essas criaturas são. Ela respondeu. Eles chegaram bem na hora. A fortaleza estava sitiada há menos de um minuto e já estava prestes a cair. Capítulo 1520 Unidos, eles permanecem, parte 2. Tendo uma mente compartilhada, os micetos não tiveram escrúpulos em sacrificar parte de seus corpos para derrubar seus inimigos. Ao se infundirem com magia das trevas, eles transformaram cada esporo em uma arma viva capaz de destruir barreiras físicas e mágicas. O revigoramento permitiu-lhes recuperar a mana perdida e, ao sacrificar seus membros exaustos, até redefiniram seus efeitos. Os recém-nascidos tinham corpos frescos que podiam aproveitar ao máximo a técnica de respiração. Graças aos deuses você está aqui. Atung disse enquanto tratava dos membros da expedição que, depois de terem sido atingidos uma vez, foram transformados em campos de cogumelos e agora lutam pelas suas vidas. A horda primeiro invadiu sua traqueia, impossibilitando-os de usar suas técnicas de respiração e interrompendo a circulação da magia das trevas que, de outra forma, destruiria os invasores. Nós vamos ganhar algum tempo para você. Trevan disse a Aleja. Explique a eles o que fazer, mas seja rápido. Não sei quanto tempo poderemos aguentar. Vou assumir a liderança e abrir o caminho.
Lit disse enquanto fixava um monóculo de solos na órbita ocular com um gesto que a lembrava de Lark. Como exatamente? Trevan disse. Sem ofensa, mas os esporos formam uma parede tão espessa que não podemos ver através dela. Mesmo sendo composto principalmente pelo elemento escuridão, não tenho massa para resistir a um inimigo tão poderoso por mais tempo do que alguns segundos. Massa é a palavra-chave. Lit disse enquanto se transformava em sua forma de dragão pluma do vazio, em vez da abominação, como todos esperavam. Claro, essa forma lhe dava mudanças de humor e ainda não revelava nenhum poder extra, mas era disso que ele precisava. O medo e o frenesi da batalha fizeram seu sangue ferver, cobrindo seu corpo enorme como uma espessa camada de chamas de origem. Em teoria, ele poderia fazer o mesmo em sua forma Tiamat, mas ainda lhe faltava o controle ou a falta dele para deixar sua emoção fluir desenfreada e evitar que as chamas da origem machucassem a si mesmo e a Solos também. O dragão pena do vazio, em vez disso, com sua psique instável e sem a interferência das outras forças vitais, ficou facilmente irritado. Lit pulou de uma janela para não danificar o prédio enquanto usava ar e magia espiritual para se transformar em um meteoro flamejante. O impacto contra seu corpo esmagou os esporos que compunham as hordas como insetos contra o para-brisa de um carro em alta velocidade, abrindo um buraco na onda viva que cercou a fortaleza desperta. Aqueles estúpidos o suficiente para tentar infectar Lit descobriram da maneira mais difícil que as chamas que fluíam em suas veias em vez de sangue queimavam muito mais quentes do que aquelas que cobriam suas escamas, queimando os esporos até a morte. Seu ataque deu aos defensores alguns segundos de descanso e criou uma abertura que os mortos-vivos exploraram para saltar entre as linhas inimigas. Eles lançaram seus melhores feitiços baseados na escuridão, matando milhares de esporos no piscar de olhos. Teria sido um grande resultado se não houvesse milhões deles. Lit nunca parou de se mover e circulou ao redor do prédio enquanto lançava um jato de chamas de origem de cima, incendiando as hordas. O fogo não apenas enfraqueceu os fungos mais rápido do que sua técnica de respiração poderia recuperar suas forças, mas também os impediu de lançar feitiços. Para amplificar o poder mágico umas das outras, as hordas precisavam reunir seus núcleos violetas de perto, mas fazer isso também significava espalhar e atiçar as chamas. Merda, respirar chamas de origem enquanto me cubro com elas está drenando rapidamente minha força. Quanto tempo posso continuar assim, Solos? Nessa forma, Lit não tinha o foco mental necessário para estimar sua condição. Ele precisava de pura força de vontade para não cair em um frenesi de sangue sempre que entrasse em conflito com o inimigo. Menos de um minuto. Lembre-se de que nem mesmo o olhar abissal pode estabilizar sua força vital, uma vez que ela é comprometida pelo abuso das chamas de origem e você não pode se dar ao luxo de entrar em colapso no meio de uma luta. Ela respondeu. A gestão do teste por Inxialot foi tão ruim que Lit agora acreditava que a missão era real. Muitas pessoas correram o risco de morrer muitas vezes e ninguém interveio para ajudá-las. Enquanto isso, depois de usar um link mental para ensinar a Atum o feitiço que Kila havia desenvolvido para tratar as infecções dos esporos, Gloria ativou o feitiço Mago de Batalha de nível 5, Deus das Trevas. Uma armadura completa feita de sombras se fundiu com sua armadura caminhante das penas enquanto o elemento escuridão se condensava em 4 esferas do tamanho de uma bola de ginástica que orbitavam ao redor dela como planetas com seu sol. As esferas permitiriam que Gloria replicasse os efeitos de todos os feitiços mágicos das trevas que ela conhecia até o nível 3, sem a necessidade de lançá-los. Ao contrário de Lit, depois de se tornar uma desperta, Gloria só precisou converter suas antigas habilidades em verdadeira magia antes de ter tempo para aprender algumas novas. Ela não tinha dominação, chamas de origem ou mesmo maestria de luz para praticar, deixando para uma mulher solteira muito tempo livre. Ela passou o tempo aprendendo na biblioteca de Faluel os feitiços que cobririam seus pontos fracos e as lacunas nas especializações mágicas de Lit. Ela também tentou dominar matrizes, mas além do básico, elas lhe deram uma enorme dor de cabeça.
O feitiço Deus das Trevas foi feito para atacar as linhas inimigas sem ter pontos cegos, mas ela o usou para cobrir os outros despertos. Dessa forma, eles poderiam se concentrar apenas na ofensiva enquanto Plória se livrava dos ataques. Nós realmente poderíamos usar uma dessas suas enormes matrizes. Ela disse para Tung. É isso. Apenas certifique-se de que ninguém me interrompa. Atung respondeu depois de terminar de tratar os feridos o suficiente para que eles pudessem fazer o resto sozinhos. Esta é complicada. Ela abriu os braços, fazendo aparecer entre eles uma dimensão, uma gravidade e uma matriz de escuridão. Atung teve que tecê-los ao mesmo tempo em que se certificava de que suas runas não se cancelassem ou atrapalhassem umas às outras. Enquanto o conselho admirava sua maestria em tecer os 3 círculos místicos em um único conjunto, uma das hordas entendeu o que estava prestes a acontecer e liberou seu feitiço pessoal de magia espiritual de nível 5, Vento Sufocante. O feitiço hexa-elemental era composto de partículas mágicas tão finas que ultrapassavam as barreiras que cercavam a fortaleza, misturando-se com as correntes de ar que as matrizes deixavam entrar para que os despertos respirassem. Graças ao Life Vision, Plória não perdeu o feitiço oculto e ficou na frente de Atung para interceptá-lo. Ela recordou as esferas e a armadura conjurada pelo feitiço Deus das Trevas, comprimindo ambas dentro de seu escudo adamante. A massa de magia das trevas enfraqueceu o vento sufocante enquanto o adamante sofreu o peso do dano, mas não foi suficiente. Plória cerrou os dentes quando a pressão do feitiço espiritual a empurrou para trás. Apesar da magia de fusão impulsionar seu corpo e das múltiplas camadas de adamante cobrindo-a, ela sentiu os ossos de seu braço quebrando. Antes que vento sufocante pudesse varrê-la e atingir Atung ou simplesmente enviar Plória contra seu companheiro, ela piscou os dois para fora do caminho do perigo. Infelizmente para eles, a horda também era um desperto e eles podiam ver os pontos de saída dos piscar com a visão da vida. Continua no próximo vídeo.